Pronto, agora já tem essa minha informação contabilizada. Uma forma que a gente vai aprender no futuro vai ser a Conte-C. Quando a gente aprender a utilizar ela, você vai ver que esse tipo de coluna aqui não vai ser necessário, porque a gente vai começar a colocar dentro dessa nossa forma quais são os argumentos que a gente vai utilizar para ele verificar se ele vai contabilizar ou não. Também vamos aprender a soma-C. Essas fórmulas vão estar presentes na parte avançada do nosso curso, porque elas são uma lógica um pouco mais complexa e estão na mesma categoria de outras fórmulas que a gente vai aprender que também vão colocar lógica no meio de contabilizações, para procurar valores e também para retornar valores, como a gente fez nessa questão da média aqui. Sendo assim, eu vou copiar novamente esse daqui, vou colocar apenas a formatação e vou colocar a quantidade de vendas por média. Vou copiar essas minhas células e colocar apenas os valores aqui. Então, eu vou fazer a contagem. E lembrando, a gente não pode deixar o zero, a gente tem que colocar vazio para que então a gente consiga fazer essa nossa forma de contagem funcionar. Agora a gente vai utilizar a forma conte-números. Vamos selecionar aqui nosso intervalo para 9,72, fazer as alterações conforme o valor que a gente tem aqui do lado. E pronto, agora a gente já tem a quantidade de vendas baseada na média do consumo dos nossos veículos. Se a gente verificar qual que é a soma desses valores que a gente encontrou aqui, vai dar 55. Então isso significa que todos foram contabilizados. E agora a gente tem mais informação para utilizar como base para as nossas análises. Mais um objetivo que a gente pode pintar de verde aqui. Então, qual dia da semana vende mais? Sábado ou domingo? Então, a gente vai partir para o próximo objetivo do nosso relatório, que é qual dia vende mais? Sábado ou domingo? Para isso, a gente vai precisar utilizar a forma dia da semana. Vamos ocultar essas células aqui, que a gente não vai utilizar. E vamos inserir essas duas colunas novas, que vamos contabilizar caso seja sábado e outro caso seja domingo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar novamente uma fórmula C. Meu teste lógico é, se o meu dia da semana, referente à minha data da venda, for igual ao dia referente ao sábado, que no caso do Excel é o 7, porque nossa semana começa no domingo e finaliza no sábado. Então, for igual a 7, a gente vai contabilizar 1, senão a gente vai deixar essa célula vazia. Apertando o Enter, a gente já tem quais valores que a gente vai contabilizar caso seja sábado. E agora a gente pode puxar essa mesma forma, porém no lugar desse 7 a gente vai colocar um 1, para que então a gente contabilize apenas se for domingo. E agora puxamos novamente essa nossa formatação aqui. E a gente pode utilizar uma forma que a gente já utilizou anteriormente, copiando toda ela, colocando nesse nosso novo intervalo. Porém, a gente vai alterar aqui em cima. Em vez de deixar 9,72 sendo o nome da minha coluna, eu vou colocar sábado. Agora eu coloco essa fórmula aqui embaixo, contabilizando se for domingo. Pronto, agora a gente já tem mais uma análise. Nesse caso aqui, a gente percebe que sábado tem poucas vendas. Porém, domingo é um dia que a gente vende bastante. Esse tipo de informação pode ser muito útil, por exemplo, quando você estiver verificando se você quer abrir ou não no domingo e verificar se isso é rentável. Você também pode verificar quantas pessoas vale a pena você colocar num sábado, por exemplo, que é um dia que tem relativamente poucas vendas, e quantas pessoas você vai precisar colocar no domingo para então suprir essa sua demanda. Lembrando novamente que esse tipo de exemplo pode ser utilizado em qualquer área. Se você for um nutricionista, por exemplo, e tiver o registro de todas as suas consultas, você pode aplicar exatamente a mesma lógica, para saber qual dia da semana que vale mais a pena você dar um foco, por exemplo, em um anúncio, ou então mudar a maneira que você vai organizar a sua agenda, baseado na quantidade de clientes. Agora, para a nossa última análise, que é quantos CTSV azul foram vendidos, a gente vai precisar utilizar uma fórmula E. E essa informação aqui, tanto do modelo quanto da cor, a gente vai colocar aqui do lado, para caso a gente queira alterar no futuro, a gente poder alterar e ter essa nossa fórmula funcionando baseado nela. Então, eu vou copiar esse valor do CTSV, vou colocar como valor aqui, e vou procurar em algum lugar a cor azul, coloco aqui também, e vou colocar a nossa lógica para contabilização. Que vai ser C, e como nós temos dois argumentos, eu vou ter que colocar o E. Meu lógico 1, o modelo desse meu veículo vai ter que ser igual ao CTSV, ponto e vírgula. E o meu outro teste lógico é se a minha cor, e o meu outro teste lógico é se a minha cor for igual a azul. Vou fixar esse meu Z6 aqui, que é referente à cor do meu veículo. Então, eu já tenho como contabilizar quantas vendas a gente teve desse modelo e dessa cor em específico. Novamente, eu vou copiar essa forma aqui do Conte Números. Vou colocar aqui embaixo e alterar apenas a minha coluna para CTS azul. Pronto. Agora a gente sabe que a gente teve uma venda no CTS azul. Porém, se a gente quisesse alterar isso, por exemplo, colocar um Cooper azul, a gente pode selecionar esse valor. Em vez de CTS, a gente vai colocar o Cooper. Então, a gente vai contabilizar apenas esse modelo. Após essa aula, você já vai ter uma noção melhor de como que você começa a colocar esses argumentos e como que você torna essa informação útil para o seu dia a dia. Lembre que conforme você for colocando mais informações na sua coleta de dados, vai ficar mais fácil para você desenvolver novas análises, porque você já vai ter no que se basear. É muito mais difícil quando, por exemplo, você não tem a data da venda ou você não tem o ano do modelo que você vendeu. Você vai acabar ficando com menos argumentos para que você consiga desenvolver lógicas, ou você vai ter que buscar em outro lugar essa informação, o
o que pode levar tempo. Isso pode ser até comum dependendo de como que as pessoas começaram a registrar essa informação. Mas o importante é que, após definir o que você precisa para fazer essa análise, quando você for registrar uma venda nova, você já coloque toda essa informação, ou instrua quem for fazer esse registro para que você não tenha que ficar procurando essa informação. E quando você apenas colocar esses valores nessa nossa tabela, ele já faça essa análise automaticamente. E o mais importante de tudo é comece a utilizar essa informação e caso você veja que ela não está correspondendo com a sua realidade, veja se ela não está correspondendo porque o número de informação que a gente tem até aquele momento é baixo ou se você colocou alguma lógica que não está funcionando corretamente. E acaba por aqui a elaboração desse nosso relatório baseado nesses objetivos.